Nós sabemos que uma das mensagens principais e memoráveis do Evangelho é o amor a Deus e ao próximo. E é muito importante que cada cristão ame o seu próximo como a si mesmo. Porém, esse amor somente basta? Olá, bereanos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Será que o amor na adoração basta? Leiamos Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 40. Ele lhe disse: ame a Jeová, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, com base nesse texto, o amor a Deus e ao próximo são primordiais. Pois segundo o versículo 40, a lei depende desse amor. Para se ter noção como o amor é muito importante, vejamos 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. Se eu falar em línguas de homens e de anjos, mas não tiver amor, sou um gongo que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, entender todos os segredos sagrados e todo o conhecimento, e se tiver toda a fé, a ponto de mover montanhas, mas não tiver amor, nada sou. E se eu der todos os meus bens para alimentar outros, e se eu entregar o meu corpo para me gabar, mas não tiver amor, de nada me adianta. Então, mesmo que alguém tenha os dons do Espírito Santo a fim de fazer milagres e não tiver amor, não adianta. Mesmo que faça coisas grandiosíssimas, se não tiver amor, não adianta. Se você não se inscreveu no canal, também não adianta. Se inscreva, brincadeiras à parte. Então o amor realmente é primordial na adoração a Deus. Porém, veja o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 3. Pois o amor a Deus significa o seguinte: que obedeçamos aos seus mandamentos. Contudo, seus mandamentos não são pesados. Então, com base nesse texto, o amor a Deus significa obedecê-lo. Note que diz: pois o amor a Deus significa o seguinte: que obedeçamos aos seus mandamentos. Então, amar a Deus significa obedecê-lo. Percebe como o texto relaciona amar a Deus com obedecer a Deus? Mas para amar a Deus, precisamos saber o que Ele nos pede para podermos obedecê-lo. Vejamos o que diz Filipenses capítulo 1, versículo 9. E isto é o que continuo a pedir em oração: que o seu amor se torne cada vez mais abundante, com conhecimento exato e pleno discernimento. Esse texto nos ensina que o nosso amor deve ser abundante junto com conhecimento exato e pleno discernimento. Ou seja, devemos entender perfeitamente o que Deus quer de nós para daí podermos obedecer. Então, dizer que o amamos. Conseguimos fazer isso lendo a Bíblia e a estudando. Porém, podemos dizer que amamos a Deus, mas não obedecemos a Deus. Agora eu pergunto: isso é realmente amor? Como podemos dizer que amamos a Deus se adicionamos regras extra-bíblicas, se matamos os outros na guerra, praticamos o ostracismo e fazemos várias coisas que Deus odeia? Então não, o amor de Deus significa obedecê-lo. Para isso precisamos ter o conhecimento do que Deus nos pede para assim podermos obedecer. Caso contrário, não poderemos dizer que temos amor a Deus, se não temos conhecimento do que Ele odeia, pois estaremos praticando o que Ele odeia. E segundo João, capítulo 5, versículo 3, que já lemos, em relação a Deus, há uma forte relação de amar a Deus e obedecê-lo. Então, amor a Deus significa obedecê-lo. Leiamos 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, note que o texto relaciona conhecer com amar. Se não conhecemos alguém, como poderemos dizer que amamos? Então é preciso ter conhecimento e, naturalmente, obedecermos a ele para dizer que o amamos. O próximo texto nós lemos em 1 João, capítulo 4, versículo 20, que diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e ainda assim odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse texto nos ensina que quem odeia o seu irmão não ama a Deus. Por quê? Porque não está obedecendo a Deus. Deus mandou através de Jesus amar o seu próximo como a si mesmo. Se alguém odeia o seu irmão, também não ama a Deus. E, portanto, não obedece a Deus. Sempre que formos ignorantes aos mandamentos de Deus, estaremos sendo desamorosos e desobedientes a Deus.
e não podemos dizer que amamos a Ele. Amar a Deus significa obedecê-lo. Não tem como fazer isso sem estudar a Bíblia, a palavra de Deus, sem ler a Bíblia, a fim de conhecê-lo melhor e saber o que Ele nos pede para amarmos. Pois bem, só o amor basta na adoração? Não, podemos dizer que amamos e ainda assim desobedecer a Deus, conforme sugere 1 João 4,20. Por isso que o amor a Deus significa obedecê-lo, porque meras palavras não são ações de evidências. Conforme já lemos, nosso amor deve ser junto com o conhecimento exato de Deus, para aí sim entendermos o que Ele quer para o obedecermos, o amando de fato. Então é para ler e estudar a Bíblia, e não para deixar a Bíblia aberta no Salmo. Isso não tem proveito. Você pode assistir aos 2 vídeos que eu vou deixar na tela. Um fala sobre Deus, odiar o pecado e não o pecador, e por que Jesus veio à Terra. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.